Bom, eu coloco aqui rapidamente informações de preço de café. O café nós passamos aqui no período 2014, vocês sabem bem disso, um período muito crítico, né? O café teve preços muito baixos, melhorou um pouquinho, agora caiu um pouco de novo. Enfim, nós estamos vivendo aí esse humor do mercado, né? E o produtor de café, meu pai dizia uma coisa muito profunda, ele fala assim: produzir café até que é fácil, difícil é vender o café. Quando eu era criança eu não entendia isso, hoje eu estou entendendo um pouco melhor. Realmente, o preço do café tem oscilado e isso tem sido um problema na hora da venda, né? Fertilizante, devido a dólar, muitas vezes eu tenho uma elevação aí num mês, num período, né? E eu preciso então planejar um pouco isso, porque é preciso comprar o fertilizante no momento que o preço está mais barato possível, planejar um pouco isso. Problema, eu não posso estocar muito fertilizante de irrigação. Se eu não tenho um local de estocagem, eu tenho que comprar e usar imediatamente. Então, isso é uma certa dificuldade. MAP aqui, e KCL e ureia, tem oscilado também aqui, não tanto, mas... Então, essa variação de preço é importante. E a relação de troca? Se eu comprasse fertilizante lá em 2014, eu ia gastar aqui 5 sacas de café tipo 6, ou seja, café de qualidade, para comprar uma tonelada de ureia. Hoje, é claro, eu estou gastando muito menos do que isso. Então, se eu comparo esses anos, eu vou falar, a ureia está mais barata hoje, claro, do que estava naquela época. Então, nós temos aqui, né, tudo que está, quanto menor esse número, significa que está melhor para eu comprar, a relação de troca é menor. Então, essa pergunta é sempre importante: quanto que eu preciso vender do meu produto para comprar o fertilizante? E aí eu vou saber responder se está caro ou se está barato. E a outra pergunta é: quanto que eu vou produzir a mais ao usar o fertilizante? Eu vou mostrar aqui um exemplo demonstrativo apenas, não são números reais, é só para a gente entender o que acontece na medida que eu vou aplicando fertilizantes no solo, e para eu compreender se eu vou produzir mais ou se não necessariamente eu vou produzir mais, tá? Então, um exemplo aqui: se eu faço uma adubação num solo pobre, o que vai acontecer, né? E se eu faço adubação num solo fértil, o que deve acontecer? O que eu espero que aconteça? Se eu não adubo num solo pobre, eu vou produzir uma quantidade ridícula de café. Estou dando um exemplo aqui: 15 sacas por hectare. Não vai pagar as contas. Na medida que a gente vai aplicando fertilizante, eu vou aumentando a dose de fertilizante, eu vou começando a produzir mais, porque o solo era muito pobre. E aí, vou aumentando mais a dose, produzo agora já o dobro, vou aumentando um pouco mais a dose, produzo 42, e aí, se eu aumentar mais a dose, eu produzo mais café? Não necessariamente. Eu estou mostrando aqui no exemplo que eu aumentei a dose, gastei mais com fertilizante, mas não necessariamente eu produzi mais café. E se eu continuar insistindo, adubando novamente? Pode ser que eu até tenha uma diminuição da produtividade. Por quê? Excedi, adubei demais. Vou gastar dinheiro e ainda vou produzir menos. Seria um absurdo do ponto de vista de utilização desse insumo, tá? Então, isso deve acontecer na medida que a gente vai corrigindo a fertilidade no solo pobre. E quando eu olho para o solo, já que eu falei que o solo vai intermediar o nosso processo, nós sairemos numa situação que o teor do nutriente que eu estou aplicando ele está muito baixo. Quando eu produzo mais é porque eu atingi uma faixa boa do nutriente no solo, e eu posso até talvez exceder aplicando demais, e aí eu teria um teor muito alto no solo, causando problema. Então, o que nós queremos? Ter solos, ou ter lavouras de café que cresçam em solos que têm bom teor daquele nutriente que eu estou aplicando. Isso é uma condição para atingir maiores produtividades, tá? E na realidade, a planta aqui não está respondendo ao fertilizante que eu estou aplicando. A planta está respondendo ao quê? Ao aumento da concentração no solo do nutriente que eu estou aplicando via adubação. Então, o fertilizante é o meio para aumentar o teor no solo, porque é o solo que vai ceder para a planta. E principalmente nesse nosso solo argiloso, como eu coloquei, né? E aí, o que vai acontecer na sequência? Eu tenho lá uma média, estou dando aqui um valor só, um exemplo, né? 42 sacos por hectare de média. Digamos que essa média não tem a bienalidade, é uma média com um período maior, né? Só para a gente exemplificar. Se eu tenho produzindo 42 e eu faço uma adubação correta, eu continuo produzindo os 42, eu continuo ali na média, né? Mas se eu faço uma adubação deficiente,
eu começo a reduzir agora um pouco essa produção. E se eu não adubo, o que vai acontecer? A produção vai ser a mesma do que quando eu comecei? Não necessariamente, vai diminuir, mas muitas vezes a reserva que existe no solo é suficiente para a lavoura produzir um pouquinho. Então muitas vezes a gente corta a adubação e aí eu falo, mas a minha produção não baixou, mas não foi tanto assim, então não vale a pena eu usar o fertilizante. Né? Só que o que vai acontecer no próximo ano? Novamente, faço a adubação correta, continuo produzindo bem, começo a deficiente na adubação aqui, eu diminuo a produção, não faço a adubação, a produção diminui mais ainda. Então, na medida que eu não vou repondo aquilo que a planta está absorvendo, aquilo que está saindo lá na porteira, eu vou observar uma redução ao longo do tempo. Ela às vezes não é imediata de um ano para o outro, mas ela vai acontecer ao longo do tempo. Né? É o exemplo aqui que eu estou mostrando. Aqui vai ser a mesma coisa, só para dizer que ao final eu posso ter produções ridículas também, porque eu parei de adubar o café durante 2, 3 anos, e aí a produção é muito baixa novamente. Tá? Então haveria um incremento e vai diminuir também na medida que eu não vou aplicando o fertilizante em doses corretas. Bom, o café tem um ciclo reprodutivo em torno de, em média, né, isso depende de local, 220 dias entre a floração e a hora que a gente vai colher, é um período longo. E, é claro, nós passamos aqui, o crescimento do grão, ele passa, né, sai desde a floração até a granação por fases. Então eu vou entender que existem fases, né, na evolução aqui do café. E uma frase que eu acho que é muito importante para a gente já começar a entender. A colheita começa na floração. É óbvio, se eu não tenho uma boa florada, eu não tenho expectativa de uma boa produtividade. Então a colheita começa na floração. Tem produtor que no momento da floração tira férias. Eu diria, está na hora de observar a floração. Porque se eu não tenho uma boa florada, eu estou condenado em termos de produtividade. Né? Esse trabalho do Bruno mostrou, né, que a absorção de nutrientes é diferente dependendo do estágio aqui de formação do fruto do café. Qual que é a conclusão? Que cálcio, por exemplo, fósforo, nitrogênio também, e o próprio enxofre, eles estão mais nas fases iniciais da formação do grão, e que o potássio é mais absorvido na fase final de granação. Então, se eu tenho essa informação, é lógico que eu vou pensar uma adubação que favorece fósforo e cálcio no início, lá na floração, e nitrogênio também na fase de expansão do grão, e o potássio um pouco mais na fase de granação. Eu posso planejar a minha adubação dessa forma. Eu posso aplicar fertilizantes de forma diferente. Por quê? Não é aplicar talvez a mesma quantidade de fertilizante durante 12 meses no ano. Isso muda. Eu preciso acompanhar a evolução do grão de café para poder repor o nutriente. Né? Então eu faço aqui até um exemplo, né, em que a adubação de fósforo, um pouco de N, um pouco de potássio e de micronutrientes precisa ser priorizada antes da floração. A planta precisa ter a disponibilidade desses nutrientes na hora que vai ter a floração, porque a floração é um grande consumo energético. Se ela está com deficiência, florada deficiente, colheita deficiente também baixa, né, em função disso. Então eu tenho que pensar nisso para fazer a adubação. E talvez aqui o próprio potássio aumentando na medida que vai havendo a granação. O potássio é extremamente importante para dar peso de grão, nós sabemos disso. Na medida que eu tenho uma boa nutrição com potássio, o grão vai pesar mais, e nós vendemos quilo de café, nos interessa ter um grão pesado e não um grão leve. Né? Então água e potássio são muito importantes no peso do café, nós sabemos disso, seria um fator a considerar. Tá? Eu mostrei aqui só como exemplo. Então poderíamos planejar a nossa adubação aplicando os fertilizantes de forma diferenciada ao longo do crescimento do grão de café. Isso seria uma forma de melhorarmos a nutrição com os nutrientes, né? Então a adubação com fósforo lá no plantio, na pré-florada, muitas vezes, e Viçosa tem trabalhado um pouco isso, a aplicação, dose total de fósforo numa única aplicação pré-florada, para poder atender a necessidade da planta, parcelar micronutriente aqui na fase inicial, não o ano inteiro, o N e o potássio distribuído numa fase maior,
E ainda, muitas vezes, precisamos de uma suplementação com magnésio. A gente tem observado que lavouras de café têm sido deficientes em magnésio, mas tem acontecido em diferentes regiões, porque o que vem do calcário, muitas vezes, que usamos, não é suficiente na nutrição da planta. Então, muitas vezes, a suplementação com magnésio passa a ser relevante, né? Eu estou adiantando aqui para não atrasar o nosso coffee break, já estou quase na parte final, tá? Só para, então, a parte final, mostrando agora um fator também importante. Como é que vai ser a nossa análise do solo num sistema fértil irrigado? Se eu aplico o nutriente localizado, onde eu vou coletar a amostra de solo? Como é que vai ser os teores que eu vou ter da análise do solo? E como é que eu vou interpretar isso com aquilo que nós temos disponível, que são as tabelas? Então, isso é fundamental agora. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo em palestras que não faço mais análise de solo porque isso não serve para nada. Será que é verdade? Vou ter agora uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer? Então, mas qual a limitação da análise de solo? Em que momento eu vou usar, em que momento vai ter limitação da informação? Isso que nós precisamos entender para poder fazer um manejo. Aqui, novamente, aquela área, a aplicação de fósforo, só fazendo a ressalva, foi feito não na fértil irrigação, foi feito na linha, e nós coletamos a amostra de solo, aonde eu apliquei o fósforo, eu encontrei um teor extremamente alto. Se eu fizesse a coleta só naquele ponto, eu ia falar, opa, fósforo está bom demais, não preciso adubar. Só que aí, quando eu observo do outro lado da linha, onde eu não fiz a adubação, o teor é muito baixo de fósforo. E esse fósforo é alto na camada de 0 a 5 centímetros, ou seja, o desgraçado do fósforo, ele ficou ali, ele não desceu. Mas ele desceu um pouco, entre 5 e 20, onde eu tenho uma incidência de irrigação maior, onde forma ali um fluxo de água mais favorecido. Então vai descer um pouquinho, mas não vai descer também demais, porque nós sabemos que o fósforo é muito lento a movimentação no solo, né? Potássio, o que aconteceu? Onde eu aplico, agora eu apliquei na fértil irrigação, coletei uma amostra ali, o teor está lá nas alturas, muito bom. Só que vocês observem que esses teores não são uniformes ali na faixa do solo. E o potássio também desceu um pouco. Problema esse potássio descer? Não, talvez até interessante, porque eu tenho agora um desenvolvimento de raiz mais em profundidade. O potássio descendo, o cálcio descendo, o nutriente descendo, pode ser interessante para um maior crescimento de raízes em profundidade. Então, a lixiviação que nós falamos nessas áreas de solos argilosos, latossolo, deve ser um problema menor do que, é claro, Israel está tendo, ou uma área de solo arenoso vai ter. Então, é desejável que eu tenha uma certa movimentação de alguns nutrientes no solo, desde que não saia do alcance das raízes. Eu não posso também movimentar isso demais. Isso não deve estar acontecendo, e se eu faço a amostragem, eu vou saber se isso está acontecendo ou não. Bastaria fazer a amostragem em profundidade, né? Enxofre, também rapidamente aqui, só para dizer, o enxofre, quando nós aplicamos na superfície, ele vai descer. Se eu não coleto essa amostra na subsuperfície, eu não vou saber se está bom ou não de enxofre. Então, nós usamos, para interpretar enxofre, a camada subsuperficial e não a superficial, porque eu não devo encontrar o enxofre na superfície mesmo, né? E aí vem, então, a parte final da nossa apresentação, a amostragem de solo. Vai mudar em relação ao sistema tradicional. No sistema tradicional, a gente vai lá, define as áreas homogêneas, os talhões, coletamos de 20 a 30 pontos, né, distribuídos ali na área, muitas vezes na faixa onde eu estou adubando, mas e na camada 0 a 20 e 20 a 40. E agora, no sistema... Acho que está muito próximo. Eu acho que eu tenho que sair. Não. No sistema de fértil irrigação, como é que ficaria a coleta de solo, né? E como é que ficaria a interpretação desses resultados da coleta? Estou mostrando aqui algumas recomendações, 30 centímetros do emissor, a gente tem algumas recomendações nesse sentido, eu preciso ir em profundidade, é preciso acompanhar o que está acontecendo no perfil do solo, para a gente entender o que está acontecendo. E aí eu posso estabelecer camada de 20 a 40, camada de 40 a 60, é preciso fazer uma amostragem em profundidade para entender se o sistema está indo bem ou se eu estou tendo alguma dificuldade em relação a isso, tá? E aí vem, como que eu vou interpretar esses valores? Algumas pessoas falam que não serve para nada, eu discordo. O valor de pH, se eu não acompanhar e eu coletando ali pontualmente, eu preciso saber se está acidificando ou não,
porque é uma decisão importante que eu vou tomar depois, se eu vou fazer ou não a calagem. O próprio teor de cálcio e magnésio, alumínio. Então, essas informações, elas continuam úteis, mesmo no sistema localizado, né? No entanto, quando eu penso fósforo e potássio, eu começo a perder o referencial de interpretação. Porque se eu coleto de forma localizada a amostra, eu vou ter teores muito altos, mas muitas vezes aquele teor ali não reflete, ou não vai refletir, uma extensão maior do crescimento das raízes. E aí eu preciso tomar cuidado na interpretação, não achar que já está bom, não preciso mais adubar, tá? Só que esses nutrientes, nós podemos fazer a recomendação e monitorar o quê? O quanto está saindo nas colheitas, repor aquilo que está saindo na colheita. Se eu tenho dificuldade na interpretação do solo, mas eu posso pelo menos então repor aquilo que sai na colheita. Algumas outras análises, só para comentar. Condutividade elétrica, novamente, eu preciso ter condutividade elétrica para regiões dos solos que nós temos aqui. Eu não vou achar que a condutividade elétrica que eu estou encontrando lá no Nordeste, lá em Israel, vai ser a mesma que eu vou usar nesses nossos solos. Isso vai mudar. O nosso solo é argiloso, precisamos de valores locais para isso, se a gente vai usar valores de condutividade elétrica. Se eu analisar a solução do solo, a mesma forma, né? Eu vou ter agora, eu preciso de padrões regionais para poder usar isso de uma forma confiável, tá? Bom, eu estou encerrando. Para a gente voltar no nosso slide inicial, com uma frase importante, que eu gosto muito, que a necessidade é a mãe das invenções. E eu diria para a gente aqui na cadeia café que nós precisamos ter a necessidade de aumentar a produtividade do café, aumentar a qualidade e valorizar mais o nosso produto. Essa é a nossa necessidade. Se isso é uma necessidade nossa, nós iremos avançar, nós seremos mais competentes na hora de vender o nosso café, nós seremos mais competentes na hora de ter uma maior rentabilidade dessa cadeia café. Então a gente precisa pensar de uma forma coletiva e organizada como melhorar esses fatores de forma conjunta, com todos os atores envolvidos nisso, claro. E essa feira é um exemplo disso. Aqui estão os atores envolvidos nesse processo. Então, isso depende do produtor, isso depende das cooperativas, da associação, da indústria, né, das empresas que estão aqui no fornecimento de máquinas, equipamentos, insumos, né, pesquisadores. Então, todo mundo precisa estar engajado em criar a necessidade para que a melhoria possa acontecer na nossa área de cafeicultura, né? Também, antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los para participar do nosso terceiro workshop de fertilizantes, que vai acontecer na cidade de Sinop, de 16 a 18 de agosto, né? Esse workshop é organizado pelo GEFERT, que é um grupo de estudos lá da UFV. Vocês podem ter maiores informações no site, e lá a gente vai estar discutindo especificamente o tema fertilizantes, tá? Gostaria de agradecer a comissão organizadora, em nome aí do Eduardo Mosca, parabenizar a associação pela organização desse importante evento, que reúne aqui a cadeia, que traz, cara, discussões sempre interessantes, que a gente possa melhorar e para que a gente possa criar essa necessidade de melhorias no nosso setor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Professor, parabéns pela palestra, uma didática fantástica. Nós vamos abrir para 5 perguntas, desde que elas sejam objetivas e, lógico, se a resposta for simples. Tá certo? Parabéns aí. Gotejo enterrado. Vai ajudar a piorar nessa questão aí? Eu diria para você que vai mudar, por exemplo, a posição de amostragem e a profundidade. Então, se você enterrou, você vai fazer uma amostragem compatível agora com esse sistema enterrado, para contemplar ali. O importante é a gente amostrar onde eu estou aplicando o fertilizante. Então, aquela camada superior, muitas vezes, para o fósforo, por exemplo, certamente eu vou ter um teor muito baixo, o fósforo vai estar um pouquinho mais abaixo daquela camada. Não, eu acredito que não teríamos grandes diferenças, não. Poderia pensar que em profundidade eu tenho mais água disponível, uma difusão de fósforo mais facilitada, mas sendo sistema de fértil irrigação, você vai estar mantendo
uma irrigação constante, eu não acredito que vai ter grandes diferenças, não. Enterrar ou não enterrar vai ser outros aspectos que estão relacionados. Acredito que não, acredito que vai ficar parecido. A amostragem talvez poderia mudar em função disso. Mais alguém? Aqui? Parabéns pela palestra, né, professor? Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação às extrações em áreas irrigadas, lógico. Você acha que deveria ser as extrações normais, fósforo ou melic, ou em extrato saturado? Para a análise do solo, né? Temos de análise do solo. O importante é eu ter como interpretar. Se eu faço a extração na solução do solo e tenho algo para interpretar dentro daquilo que foi proposto, é interessante. Se eu faço a extração com melic, eu preciso interpretar com melic. O que aconteceu agora com nossas tabelas para fósforo e potássio? Nós perdemos o referencial porque eu estou coletando a amostra mais localizada, onde eu aplico fertilizante. Os teores são maiores, mas naquele ponto apenas, e não na média da área de exploração das raízes. Então, perdemos o referencial. Então, ou criamos uma tabela referencial para áreas irrigadas, que vai demandar tempo e dinheiro e investimento, ou temos que usar outras alternativas, criar outros métodos mais fáceis. Poderia ser a pasta saturada, desde que eu tenha como amarrar isso, eu tenha como interpretar isso. Ou pensar no balanço de nutrientes que está saindo na porteira e repor. Mais alguém? Vou fazer uma pergunta então. Professor, às vezes é comum a gente utilizar o ácido fosfórico como para fazer limpeza do sistema. Eu posso considerar ele como fonte de fósforo? Porque na tabela do senhor não colocou o ácido fosfórico. Como que eu trabalharia isso? Sim, o ácido fosfórico é uma fonte. Se você tem disponibilidade e facilidade, poderia ser usado como nutrição de fósforo. Ele é uma opção, é uma fonte que poderia fornecer o fósforo necessário. É um ácido fraco, tem uma acidez baixa, mas rapidamente ali o pH vai se retornar àquela faixa de tamponamento do solo. Então, é uma fonte de nutriente, poderia ser usado. Ok. Bom dia, professor. Se você pegar o problema da salinização, da fertilização, você aumentando o parcelamento o máximo possível, você vai melhorar ou vai dar na mesma porque o negócio é acumulativo? Melhora sim. Quando eu parcelo, eu vou melhorar. Não é acumulativo, porque alguns íons que estão ali, por exemplo, o cloro, que vai fazer essa salinidade maior, ele movimenta com facilidade no perfil do solo. Então, na medida que tem chuva, na medida que aumenta a irrigação, ele vai saindo daquela região inicialmente que estava causando problema, tá? O problema acontece quando você aplica uma quantidade, às vezes, grande para atender uma demanda de potássio, usando o KCl, momentaneamente o problema acontece. Muitas vezes, ao longo do tempo, dilui esse efeito e não é acumulativo, não. Para o cloro, não é acumulativo. Agora, se você, dependendo das regiões, se eu tenho agora cálcio nesse sistema, poderia ser acumulativo. Mas não é o caso aqui do nosso solo. São alguns solos mais calcários e, às vezes, o cálcio pode, de pH diferenciado do nosso, o cálcio também poderia ser um problema. É benéfico parcelar o potássio, mas eu não posso perder em mente como que está a evolução do fruto do café. Não tem sentido você aplicar o potássio depois que o grão está granado. Entendeu? Essa é a questão. Desde que eu siga a evolução do grão do café, é benéfico parcelar o potássio. Principalmente se for o KCl. Bom dia, professor. A fertirrigação, ela não estimula a planta a um crescimento de raiz só de um lado, não? Normalmente a linha, né, se for gotejo, vai passar na parte central. Se ela for posicionada apenas na lateral, sim. Se eu fizesse uma amostragem ali, onde eu estou colocando água, eu vou ter mais raiz. Onde eu estou colocando mais nutrientes, eu vou ter raiz. Mas muitas vezes, eu tenho acompanhado algumas áreas, fica no meio. Ou é micro spray, que aí distribui um pouco melhor. Mas se ela ficar a 30 centímetros, eu vou aumentar o crescimento de raiz apenas naquela região. Mas aí seria via solo, né? Poderia. Agora você vai ter um sistema de fertirrigação funcionando e vai ter que, às vezes, usar uma mão de obra a mais, um outro fertilizante, enfim. Se isso for
numa pequena escala que se viabiliza, é uma forma de fazer. Principalmente que eu tenho chuva, eu tenho também que contar com um fator ambiental que vai estar favorecendo. A gente tem chuva e podemos fazer o complemento do outro lado. Não sei se todo mundo entendeu, a pergunta dele era, eu tenho a fertirrigação apenas de um lado do café. O crescimento vai se concentrar naquela região. Pergunta dele, se eu aplicar adubo via solo do outro lado, né? Poderia fazer, desde que eu tenha mão de obra, que isso não seja inviabilizado. Pequenas propriedades, normalmente isso é mais flexível. Se eu tenho uma área maior, às vezes isso não se viabiliza. Tá? Professor, esse trabalho seu apresentado foi todo em microjet lá no Espírito Santo? Ou tem gotejo? Não, todo em microjet. O microjet tem um problema, ele tem lama instantânea de 20 a 40 litros. E não tem padrão de qualidade, tem distribuição errânea, porque ele dá um spray, aqui cai mais, aqui cai menos. Você imagina o microjet dando vazões aí de 40 litros em uma hora. Não é um gotejo que dá precisão, é autocompensado. Então eu acho que talvez você teria que, não sei se refazer isso em gotejo, porque gotejo tem lâmina instantânea, eu faço lâminas de 4, 5 milímetros, 6 milímetros, que é o nosso conilon, em 5, 6, 7 horas. Talvez isso dê diferença em termos de pontos, né? Porque é muita água instantânea. Nós até estamos saindo desse sistema, que era um sistema mais barato, mas quando começou com caninho de geladeira, hoje já vem pronto, mas ele tem um grande erro, que é a lâmina instantânea e distribuição muito ruim. Não sei se você poderia comentar alguma coisa disso. Não, é verdade, a uniformidade da aplicação não é tão boa quanto um sistema bem manejado de gotejamento. O gotejamento o microspray ele distribui um pouco mais o fertilizante ali, o gotejamento tende a permanecer mais ali, essa seria uma diferença. Então, por exemplo, o fósforo que era lançado a 30 centímetros, ele não vai ser mais lançado a 30 centímetros, ele vai ficar ali onde o emissor estiver aplicando, né? E a movimentação dele, então, do ponto de vista horizontal, vai ser mínima. Vertical, talvez com a lâmina maior eu consigo, mas também eu não vou imaginar que vai descer, eu estou falando de centímetros, pequenos centímetros. Pessoal, devido ao adiantar da hora, professor, mais uma vez, muito obrigado, satisfação tê-lo aqui, esperamos que volte mais vezes para contribuir com a gente. Uma salva de palmas para o professor. Obrigado. E agora, devido ao adiantar da hora, talvez o complemento de tudo isso que o professor falou, o doutor André agora vai dar um prosseguimento, nós vamos tentar um negócio inédito. O café está servido lá atrás, né? Então vai ficar à vontade lá, quem o pessoal quiser tomar um café e voltar para a palestra aqui, que o André tem uma gama de informações para poder passar para a gente aí, a gente vai dar continuidade. Tá bom? 10 minutos? Então tá bom, vamos fazer 15 minutinhos de intervalo então, porque aí o doutor André entra com a palestra então.